Bem-vindos a mais um vídeo da Cadmotec Ventures. Meu nome é Gilberto e, como vocês sabem, a Cadmotec, além de investir em startups, também compartilha histórias, aprendizados e cases, desse ecossistema de inovação, tecnologia e principalmente fintechs, Hoje, nosso papo é com Lucas Magalhães, atual diretor comercial da Brasil GTN, uma das empresas que marcaram presença nessa última Febrabantec. Bom, também peço para o pessoal não se esquecer, de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o que achou desse papo aqui, porque isso ajuda esse conteúdo a ir para mais pessoas e o pessoal conhecer mais o nosso canal aqui, que aqui traz realmente esse conteúdo, Lucas, muito bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado, assim, de prontidão. A gente sabe que a feira acabou há pouco tempo, e aí depois que acaba a feira, a gente sabe que tem aquele monte de FUP, um monte de cliente que vem, um monte de fornecedor, parceiro, amigos, Então, assim, eu tenho só a agradecer esse espaço que você abriu aí na sua agenda para bater esse papo. E vamos começar falando de você, Primeiro, antes de falar de GTN, quem é Lucas Magalhães, além do executivo, Fala um pouco, Aí com você. Boa, obrigado, o prazer é meu, Gilberto. Falando aqui um pouquinho de mim, eu brinco que eu comecei a empreender ali há mais ou menos... Hoje devem estar dando mais ou menos quase 15 anos. Comecei minha trajetória, fui trainee de empresa um pouco antes disso, depois resolvi empreender. Então, ali, os 22, 23 anos, comecei a empreender. Na época, até algo pontual, fiz um aplicativo para desintermediar lista para casas noturnas, bares, enfim, era uma dor que eu sentia pessoalmente. Falando um pouquinho de mim, eu sou baiano, morei minha vida inteira quase no Rio de Janeiro e já estou há 20 anos aqui. Então, morei 13, 14 anos no Rio, estou há 20 aqui e fiquei 4 mais ou menos na Bahia. E uma dor que eu sentia, sempre viajei bastante, etc., esse fato de ter me mudado para alguns lugares, era, obviamente, mais novo, ia para bares, casa noturna, enfim, você sempre tinha que conhecer alguém. E aí que surgiu, eu acho, meu início no empreendedorismo. Na minha cabeça, eu entendia que se eventualmente fizesse um aplicativo para listas, eu conseguiria desintermediar isso, que tinha uma dependência muito grande do promotor, de cada casa, etc. Eu queria exatamente dar o acesso para mais pessoas e pessoas que não são necessariamente daqui ou de outro lugar conseguir acessar outras casas e dar divulgação também. O negócio acabou dando certo. 2 anos depois a gente foi incorporado para uma empresa maior, a qual ainda sou sócio, hoje em dia estou no conselho, chama EPOC, é um sistema de bares, restaurantes, casa noturna também, mas hoje em dia é mais forte bares e restaurantes, é toda a parte de PDV ali, então controle de entrada, estoque, e tudo isso a gente faz. E aí, o que aconteceu? Empreendi, depois que minha empresa foi incorporada, ainda fiquei na operação quase 5 anos, e aí fui convidado para ingressar num banco, até então um banco Indusval, tá? Um projeto de fazer turnaround ali do banco, e de fato eu iria ali para liderar a área, dentro da área comercial, uma frente responsável por atender empresas de tecnologia, Até meu antigo gestor falava o seguinte, você não reclama que os bancos não entendem o que você faz, isso enquanto empreendedor, vem para o outro lado da mesa, porque eu acho que pelo fato de você entender as dores do empreendedor, é muito mais fácil o empreendedor atender o empreendedor. E topei o desafio, deu super certo, enfim, fiquei 4 anos no banco, o banco posteriormente acabou sendo vendido, mas foi uma experiência fantástica, tenho muito orgulho do que a gente construiu, o negócio em si de tech, ele dobrava de tamanho a todo ano, a gente atendeu bastante gente legal aí no mercado, enfim. E aí, depois passados esses 4 anos, acabei indo para a DTVM, fiquei na DTVM mais de 2 anos, tá? Chama Oslo DTVM. Lá aprendi bastante também, muita gente boa, enfim, tive o prazer de trabalhar de novo com muita gente boa, uma coisa que eu falo que profissionalmente é sempre importante você escolher com quem você quer trabalhar. Acho que isso faz toda a diferença na sua formação, no seu desenvolvimento. Eu sempre, desde a época de empreendedor, pensando em investidor, etc., eu sempre tive muito essa preocupação. Então, tive uma felicidade enorme aí nesses 2 anos, fizemos
muitas coisas legais. E aí, há mais ou menos um mês agora, um mês e meio que seja, acabei ingressando na GTN por algo que eu já estava fazendo de uma certa forma, mas a outra ponta, que era toda a parte de Broker as a Service, né, que a gente fala, que é basicamente a DTVM prestando serviço ali para broker-dealer internacional, toda a parte de Know Your Client, Suitability, enfim, que é um negócio relativamente novo aqui no Brasil. Então, foi uma experiência muito legal também. E daí que acabou vindo o convite para a GTN. A GTN, topei o desafio de tocar aqui a parte comercial no Brasil, tá? A empresa tem 1 ano, mais ou menos, aqui na América Latina, mas a companhia tem aproximadamente 25 anos. A gente até brinca que provavelmente é a fintech mais antiga do mundo, porque, de fato, o nosso business é um business de tecnologia, né? A gente dá API e solução white label para investimento internacional. Então, topei o desafio, é um negócio que eu acredito bastante, é um negócio que envolve tanto a parte financeira como a parte de tecnologia, que são os dois mundos que eu acabo transitando bem, que eu gosto bastante. Então, falando um pouco de mim, eu sou um cara, eu brinco que sou um mix, eu sou comercial, mas entendo bastante aqui da parte técnica, principalmente se tratando de mercado financeiro. Então, gosto bastante desse tema. Acho que é isso, Gilberto. Não, perfeito, mas sim, conta um pouquinho mais dessa transição, né? Porque afinal, você empreendeu tecnicamente num business, vamos lá, que como startup raiz, uma coisa pequena, você foi lá, empreendeu, cresceu, foi incorporado, né? Como você contou toda essa história pela Epoch, e aí daí um momento X você muda para a instituição financeira, foi para o outro lado do balcão, né? Passa pelo Indusval, né? Que virou Guide, depois vai para Oslo, né? DTVM, pô. Você já estava entrando no mundo realmente finance, né? E aí, essa transição de ir para uma tech company, né? Como foi essa transição? O que deu esse estalo aí? Boa, só ajuste. O Indusval acabou virando o Voiter, mas aí, inclusive, até você fez uma menção correta. A Guide foi desenvolvida dentro do Indusval. Até recentemente foi adquirido pelo Banco Safra. O que aconteceu? Se você for ver a jornada, tem até uma similaridade muito grande, né? Porque eu brinco que no final do dia eu sempre atendo, do ponto de vista de mercado financeiro, empresas de tecnologia. Acho que é o skill que eu mais desenvolvi aí ao longo da minha jornada. Então, o que acontece? No banco, eu atendia e desenvolvia a solução de mercado de capitais, cash management e crédito para empresas de tecnologia. Depois, na DTVM, eu fui também com essa parte de mercado de capitais, aí eventualmente tinha algumas soluções de crédito, mas aí puxando um pouquinho mais para a parte de estruturação e acabei desenvolvendo lá um serviço que já existia, mas acabei desenvolvendo a parte tech do negócio, né, API, etc., do Broker as a Service, que nada mais é do que essa parte que eu falei, né, de API, de onboarding, etc. E eu sempre acreditei muito que o mercado financeiro como um todo, eu acredito muito na tese de descentralização, né? Acho que essa parte de investimento ela ainda é bem centralizada e basicamente o que a GTN propõe é exatamente isso. Então, esse move que eu fiz eu já estava na parte de infraestrutura, de broker as a service, etc. E aí acabei vindo para a GTN e boa sua menção, né? É uma empresa de tecnologia, mas ao mesmo tempo é uma empresa que é regulada em 5 jurisdições. Nessas 5 jurisdições a gente é broker-dealer, né? É licença de corretora. Então, no final do dia, eu sou uma instituição regulada, Estados Unidos, UK, África, Ásia e Dubai. Então, assim, é uma instituição financeira propriamente dita em outras regiões, mas que ao mesmo tempo tem um apelo de tecnologia muito forte, né? A companhia hoje, aproximadamente 50% do quadro de funcionários, são mais ou menos 600 pessoas ao todo, 300 são desenvolvedores, ficam no Sri Lanka. Opa, então assim, então vamos falar um pouquinho agora da GTN, então, porque eu estou entendendo Legal. que você está falando que ela é mais do que, ela não é só tech, realmente, ela é uma instituição financeira em outras jurisdições, você falou Estados Unidos, UK, na Ásia, na África né, em Emirados Dubai. Árabes, e Dubai também. Dubai até a parte de regulação é diferente, por isso que a gente sempre acaba mencionando Dubai no Oriente Médio. Entendi. Então, para quem ainda não conhece a GTN, né? Agora é a hora do show, né? O seu pitch rápido aí, né? De quem é a GTN pra gente, né? Para contar pro pessoal quem foi essa tal da Fintech Launcher, né? Fingindo ser uma fintech iniciante, mas já tradicional, né? Não, de forma alguma fingindo que a gente
Aqui Brincadeira. Na América Latina a gente ainda é novo. Aqui a gente brinca que é uma startup aqui na América Latina. São 5 pessoas aqui na América Latina, embora a empresa tenha 600 pessoas. Então ainda somos uma startup aqui na América Latina. Obviamente, acho que no mundo como todo a empresa ela já está num outro estágio de maturidade. A GTN é uma empresa, na verdade, de infraestrutura tecnológica focada em investimentos no exterior, tá? Regulada em 5 jurisdições, e isso permite a GTN acessar 93 mercados globais, tá? Tanto renda fixa como renda variável. A GTN basicamente tem 2 soluções de integração, que uma é via API e a outra é uma solução white label, tá? Então, hoje o grupo é investido pelo AFC e pelo SBI. A AFC, para quem não sabe, é um braço do Banco Mundial. A SBI é um dos maiores fundos japoneses, então bem grande. E, enfim, a empresa ela já conta com mais de 400 clientes institucionais aí ao redor do mundo. E a operação aqui ainda é uma operação relativamente nova, mas, de novo, com um time muito bom. Todas as regiões a gente tem um time muito especializado e sempre com um apelo de tecnologia, né? Então a gente tem uma preocupação muito de ter uma solução que melhor atenda ao nosso público. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem estudado muito e tem entendido as necessidades do público aqui no Brasil para, de alguma forma, tropicalizar, né? Então, basicamente, o grande desafio nosso aqui é esse. Vocês participaram da Ferbantec com esse time Latam completo, né? E, Sim, pô, por tudo que você está falando aí, você trouxe então essa empresa, a GTN, que é uma empresa, pô, já vem com musculatura, né? Com investidores grandes, com presença, né, com 400 players internacionais já, né, para poder oferecer investimentos, me corrija se eu estiver sim, errado, né, mas é exatamente isso. né? Tá com esse time novo, né? Brasil, Latam, não, time Latam, não só Brasil. Latam, América Latam, né? Latina. É. E conta aí como foi, né, para quem está ouvindo, porque assim, o objetivo dessa série é trazer um pouco o Febrabantec mesmo, né? E como foi essa experiência, né, dessa empresa que chegou agora internacional, o que você sentiu de receptividade, né? Até para quem foi também empresas estrangeiras que queiram vir, né, para o Brasil, né? Como foi estar, né, nesse evento que ele é grande, né? Ele é concorrido, né? E qual é a impressão que o Lucas saiu de 3 dias intensos de Febrabatec? Porque eu Ué, tive lá correndo o tempo todo, ocupado o tempo todo. Foi duro. sim. Eu lembro que a gente se cumprimentou no primeiro dia, a gente falou muito rápido no terceiro dia, né? Que foi quando eu te convidei para o vídeo, né? Como que a gente faz? É algo relativamente novo no Brasil, não só no Brasil, como na América Latina. Eu acho que a receptividade foi muito boa, né? Quem passava ali pelo nosso stand sempre acabava perguntando alguma coisa do ponto de vista de curiosidade mesmo, para entender o que a gente faz, etc. Então, assim, do ponto de vista de receptividade, foi muito grande. A gente conseguiu, de fato, conversar com muita gente interessante. Não mencionei, mas nosso business é 100% B2B, B2B2C, então a gente nunca acessa cliente final direto. Então, é exatamente o público da Febraban, né? E ali é focado em corretoras, bancos e fintechs. É exatamente o público que a gente quer atingir. Então, te respondendo, eu acho que foi muito positivo. A gente conseguiu, de fato, transmitir o que a gente vem fazendo aqui. E mais do que isso, né? Eu acho que o fato de estar ali, estar com stand, etc., demonstra o nosso compromisso de longo prazo. Então, a gente realmente está muito comprometido com longo prazo, não só no mercado no Brasil, como no mercado da América Latina. E mais do que isso, eu acho que é muito importante você ver o rosto que você está falando, né? A gente é uma empresa internacional, mas, putz, eu, Lucas, estava lá, meus outros colegas de equipe também estavam lá, então você sabe que tem uma pessoa, a gente tem escritório aqui em São Paulo, que você pode falar, enfim. Eu acho que a grande dificuldade, eventualmente, de empresas estrangeiras que querem vir ou para o Brasil ou para a América Latina é essa comunicação, tanto a barreira de língua como a barreira cultural também. Então, por exemplo, o meu caso pessoal, eu já venho no mercado financeiro de algum tempo, então já entendo as necessidades do mercado local, então é muito mais fácil. Eu acho que isso, de fato, de você conseguir tangibilizar ali o negócio, te verem ali falando do seu negócio, ver que além de ser uma empresa
maior lá fora, é uma empresa que aqui no Brasil tem um ano, está com um time legal e tem, ao mesmo tempo, tem uma retaguarda muito forte lá fora. Então, eu acho que é exatamente essa mensagem que a gente queria transmitir. Acho que fomos bem sucedidos nesse sentido e eu acho que, do ponto de vista de impressões, foram as melhores possíveis. Muito bom, porque acho que o seu testemunho mostra realmente a força da Febrabantec e o como ela abre conexões, né? Porque você, em 3 dias, né? Como você disse, você conseguiu, né? Ter que falar com muita gente, né? Você despertou curiosidade, né? E era assim, eu mesmo olhei lá, GTN, falei, caramba, o que que o Lucas está aprontando, né? Porque não, eu deixei uma leve suspeita, sabia um pouquinho que você tinha postado no LinkedIn, né? Tinha visto um Sim, sim. post, a gente já se conhece, né? Mas realmente é difícil para quem está lá andando, né? Com tantas opções, com tanta gente, né? Parar, né? E muito legal, né? Que prova, né? A eficácia de estar na Febrobantec, né? Sim, Que as pessoas ficam curiosas, elas sabem, querem saber quem está lá, né? exatamente. E você já citou planos a longo prazo, né? Então, nesse plano a longo prazo, eu imagino que Febrabantec 2026 está no roadmap e Com talvez certeza. outros eventos locais, né? O que você pode Sim, contar do que está planejando aí para eventos e sim, presença da GTN, né? sim. Acho que assim, falar de agenda completa, até esse é um trabalho do time de marketing, mas com certeza com relação à Febraban, a gente quer estar presente na Febraban no que vem de novo. Acho que foi uma experiência muito positiva para nós, enquanto companhia. Acho que tanto do ponto de vista de awareness, né, de fato de conseguir criar valor para a marca aqui na região, como de geração de lead também. Acho que a gente conseguiu conversar com muita gente legal, muita gente interessante. A nossa ideia, obviamente, é cada ano que passe, cada dia que passe, a gente fortaleça ainda mais a marca aqui na região. Então, assim, te dizendo rapidamente, não tem nenhum outro evento que a gente diga que putz, queremos participar, até porque esse é o primeiro evento, de fato, que a gente participa com o stand aqui na América Latina. Mas temos total intenção de estar mais presente, né? Uma das discussões que a gente tem internamente é de fato, se fazer mais presente dentro do mercado. Eu acho que não adianta, eu acho que presença digital, online, ela é muito importante, mas a presença em evento, etc., eu acho que é muito relevante, ainda mais porque quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando muito de confiança, né? Eu, pelo menos na minha carreira toda, todos os relacionamentos que eu criei foram todos baseados em confiança e até hoje na GTN, muita gente que eu conversava antes, foram pessoas que sempre tiveram muito a relação pessoal, né? Eu brinco que, independente de empresas, as empresas são formadas por pessoas, então é importante para o cliente final enxergar essa pessoa, conseguir ter essa interlocução com a pessoa, sabe? Não ser eventualmente algo distante, tem que ser algo próximo, algo acessível. Então, eu acho que é essa mensagem que a gente quer passar. A gente está aqui no mercado, está de fato disposto aqui a conversar, tem uma intenção, obviamente, de desenvolver muitos negócios aqui. A gente é bem criativo e tem um time de desenvolvimento muito forte que suporta toda essa parte nossa do ponto de vista de criatividade de soluções, né? Porque no final do dia, o investimento em si, ele é o que a gente oferece, mas tem meios, né? A gente faz fracionamento de ativos, a gente recentemente, inclusive, o pitch da gente na Febraban foi exatamente de microinvesting, que é basicamente você ter a possibilidade de fazer investimento com valores muito menores, com algum nível, por exemplo, de recorrência, você conseguir investir $1 por dia em qualquer ativo de renda fixa, renda variável, que a gente cubra, obviamente. Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que é o como, né? Muito mais o como do que o quê, porque eu brinco que você desenvolver solução é o que gera o seu diferencial. O oferecer investimento por si só, eu acho que isso a médio e longo prazo ele acaba podendo se tornar uma commodity, né? Mas o business da gente é exatamente o inverso. O business da gente é de ter customização na oferta do nosso produto. Então a gente
acredita muito nisso. Entendi, super bacana. Você já foi para a Bantec ano que vem, certeza, né? Por conta de todo esse awareness que você citou, que foi muito bom. Legal entender isso, que vocês não querem ser commodities, né? Vocês querem oferecer uma solução de oferta de produto diferente, né? Para o seu Sim, cliente, né? Para ele justamente poder, né? claro. Tá atraindo, treinando novos investimentos. Eu deixo aqui na o meu $1, né? De sugestão, né? Eu acho que o FinTouch ainda deve estar, não sei se também em cima, mas é setembro, talvez, acho que ainda deve ter espaço, que é um evento organizado hoje pela Bfintex, que Sim. também já está se consolidando. Não é um evento grande, é um evento pequeno, mas é um evento que eu acho que está pegando um grupo bem interessante, né? Então, Diego Pérez, se estiver assistindo com o presidente da Bfintex, ó, depois manda lá, né? Tem que mandar um brinde, manda meu ingresso, né? Já, né? Já posso usar o ingresso aí pelo Jabá, né? Mas eu acho que é um evento interessante para vocês estarem presentes, porque eu acho que é um evento que está se formando com um novo movimento, né, das fintechs, né? E eu não Sim, sei sim. se as experts aí, né, da XP, BTG, né, que também, aí já não sei se o quanto sentido faz, né, tá num evento desse, né? Mas são eventos também grandes hoje, muito bem montados, né? Sim. São eventos impressionantes. Falando um pouquinho mais do produto agora, né, Lucas, aprofundando um pouco mais na GTN, né? Você podia explicar para o público que está assistindo de forma simples, né, o que é essa solução de embedded para investimento? Basicamente, a gente consegue dar API para que os nossos parceiros eles consigam se integrar e ofertar aos mercados globais, né? Então, o conceito aqui de embedded é exatamente isso, né? Eu consigo dar API e no final do dia o front-end, né? Toda a parte de user experience será do nosso parceiro barra nosso cliente. Então, a gente basicamente dá essa solução, né? Além do embedded, a gente tem o white label também, que aí basicamente é só o parceiro botar a marca dele e já lançar a aplicação por si só. Mas é isso, assim, o embedded é muito mais o conceito da gente conseguir integrar aquilo no ambiente do nosso parceiro barra cliente. Perfeito, acelerando, né, todo o processo dele de poder Exatamente. criar a experiência como ele quer e tendo flexibilidade com isso, né? No White Label, Exato. na realidade, você até acelerar mais, só que aí ele fica amarrado, ele fica preso à sua É, solução. o caminho natural aqui que a gente enxerga aqui, Gilberto, e já tivemos uns casos de uso muito bem sucedidos nesse aspecto, muitos dos clientes eles começam com white label até para testar a solução, para ter um go-to-market mais rápido e depois acaba desenvolvendo a solução dentro de casa, porque de fato você acaba encurtando o seu lançamento quando você vai pela solução white label, né? Eu sempre sugiro muito isso e acho que faz muito sentido, até dentro do nosso mercado, a gente é um dos poucos players que oferece isso e a proposta de valor é exatamente essa, que a gente entende que primeiro, o custo que você tem de desenvolver um front-end, ter manutenção do front-end, etc., muitas vezes não faz sentido, não é seu business. Eu brinco que, assim, a gente cuida dessa parte, é o nosso negócio, entendeu? Então, obviamente, se você não tem uma estrutura parruda, desenvolvimento, etc., o white label pode acabar sendo uma alternativa mais viável. Então, você consegue botar no ar mais rápido e sem ter a preocupação de desenvolvimento ali, né? Sim, sim. Eu vivi no meu passado, né? Lá num passado longínquo, né? Lá num mundo muito, muito distante, né? Quando eu tinha empresa no mercado financeiro, a gente tinha um pacote pronto de sistema, de colocar em instituições, e lógico, a força econômica das instituições, elas vão implantando muito rápido o sistema, colocando no ar, mas elas falam, não, mas eu quero personalizar isso. Chegava num ponto e falava, cara, para você personalizar tanto, tem que contratar uma mesa, né? E aí a É empresa ia isso. lá, adquirir uma mesa e começava a se relacionar via barramento, né? É isso. Lógico, né, numa época que não existia SaaS, né? Numa época que você implantava o sistema on-premise, mas você liberava para o pessoal também um barramento de APIs e começava a customizar uma série de telas conforme o usuário assim achava mais adequado, mantendo uma boa parte da estrutura do sistema, mas assim, aquele UX, né? É o que a gente fala, né? Aquela experiência do usuário, ela acaba tendo que ter, às vezes, uma particularidade da instituição, né? E como Sim. você está lidando, né, com esse desafio de integração com as instituições financeiras já estabelecidas, né? Porque a gente tem um legado, né? A gente sabe disso, né? Um legado muito pesado ainda, né? Quando a gente entra numa instituição financeira, eu vivi isso muito na minha vida, né? É muito legadinho, muito legado que está com tecnologia antiga, é muito modelo. O mundo não é via API, né? O marketing né? Verdade. É tudo via API, né?
Mas de vez em quando você encontra uns caras mandando TXT de um lado pro outro e você olha e fala, ai meu Deus, é sério, é sério, é sério isso, né? Vamos lá, te respondendo um pouquinho, acho que o primeiro ponto, assim, eu acho que o mercado financeiro tradicional, né, as grandes instituições, enfim, eu acho que elas estão numa agenda muito forte aí de transformação digital, enfim, então isso tem, e aí posso falar com conhecimento de causa, que já estive do outro lado no banco também, e em corretora também, já existe uma preocupação de ter um time dedicado, um time de dev dedicado, ter um time de dev internalizado. Então, se você falasse alguns anos atrás, dificilmente você ia encontrar instituições financeiras com um time de desenvolvimento parrudo, internalizado. Então, eu acho que as pessoas já conseguiram ter esse entendimento. Então, assim, te respondendo, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil, tá? A nossa solução em si, ela é bem friendly, então todas as APIs, a gente libera a biblioteca das APIs, etc. Então acaba sendo um processo muito mais fluido, porque tanto do nosso lado, pelo expertise e experiência da gente já ter feito integração com instituições estrangeiras em torno do mundo inteiro, se torna muito fácil assim o processo, pelo menos no nosso lado. Obviamente, sempre vai ter os desafios do ponto de vista de ajustes para a região, né? Mas a gente, pelo menos a experiência da gente até agora tem sido positiva no sentido de que os parceiros entendem isso e muito pelo contrário, eu acho que tem se proposto a colocar no ar o quanto antes. Eu acho que pelo menos em todas as nossas conversas aqui, uma mensagem que a gente sempre enxerga que existe um fator ali do lado do cliente, do parceiro, de botar aquilo no ar, porque é aquele negócio. Hoje ainda você não tem tantas instituições que oferecem investimento no exterior, então as que não têm uma preocupação de colocar o quanto antes para se igualar ou para ter alguma vantagem competitiva, porque no nosso caso a gente, por exemplo, oferece muitos mais mercados, né? Hoje posso falar aqui que a maior parte hoje das soluções para investimento no exterior, elas operam com o mercado norte-americano, né? A gente consegue oferecer outros mercados também, o que acaba sendo um diferencial aqui para o mercado. Ainda mais agora nesse momento que o mercado americano está em ebulição, né? Eu fico imaginando Sim, que é um bom momento para vocês estarem oferecendo, porque essa discussão você ouve em alguns canais, né, de investimentos, né, que está na hora de não ter só na cesta de moedas dólar, né? Começa a se abrir. é Tudo bem que isso. o mundo está numa ebulição total, né? Com várias guerras, mas duas que estão o tempo todo na mídia, né? Sim. Então, É é que, um. mais do que isso, eu acho que, assim, independente de qualquer coisa, a diversificação é sempre importante, obviamente. O mercado norte-americano é, de longe, o mercado com maior número de transações, tanto de renda fixa como renda variável. E é o que tem mais demanda do mercado mesmo, dólar é a principal moeda do mundo. Mas sim, assim, isso até para a população brasileira, né? Eu acho que não faz sentido você ter hoje 100% do seu patrimônio em reais. E aí o que eu acho que é um segundo passo, que é um pouco do que a gente se propõe, é democratizar o investimento internacional, né? Eu acho que investimento internacional, uns anos atrás, era algo só para, eventualmente, para cliente de private de banco, a maior parte das vezes para um cliente de alta renda. Hoje em dia, ela já se faz de outra forma, né? E a gente tem essa preocupação até com o desenvolvimento, como eu te falei, de microinvesting, para o cara conseguir até $1, até cents, ele conseguir todo dia estar investindo. Eu acho que investimento, o mais importante de investimento é disciplina, porque você vai formando capital ao longo do tempo, então acho que é muito mais isso, entendeu? Acho que se a gente conseguir obviamente, desenvolver isso, eu acho que vamos ter feito um trabalho muito bom. Obviamente, o nosso negócio é de infraestrutura, né? Eu não falo com o cliente final em momento algum, mas acho que tem soluções excelentes aqui no Brasil de investimento já, e pelo menos o que eu acompanho, etc., eu acho que cada dia que passa existe esse incentivo maior para a diversificação. Própria cripto, né? Falando de cripto, que hoje, se você pensar em cripto, hoje você tem mais investidor de cripto
no Brasil do que na Bolsa. Por si só já é uma forma de dolarizar o patrimônio, né? Porque cripto, em geral, sempre o valor é em dólar, então as pessoas, até eu brinco, né? Tem muita gente que fala, putz, eu não tenho nada de patrimônio dolarizado, só tenho cripto. Eu falo, putz, mas você tem cripto, você já está dolarizado. Então é meio que isso, é realmente facilitar e tornar o mais simples e o mais fácil o acesso possível. Sim, por exemplo, sou uma das pessoas que são crypto-friendly, né? Você sabe disso, eu tenho não só uma carteira. Minha carteira não é relevante em cripto, mas os investimentos em tech, cripto, em infraestrutura de cripto são relevantes para mim, né? Sim. Então, outro assunto bem bacana. E isso inclui também na plataforma investimentos em cripto nesses A hoje? gente não oferece cripto, tá? Mas até tem um ponto, né? Obviamente, pode fazer sentido num futuro próximo a gente oferecer, mas a ideia é exatamente, eventualmente, até se aproximar também de corretoras de cripto, que a gente já tem conversas com algumas delas, eles como clientes, né? Porque eles já ofertam, então não seria um grande problema e a gente ofertando outros tipos de ativo. Porque, de novo, cripto, mesmo o investidor de cripto, é importante diversificar, ele tem que ter outros ativos também na carteira, então o que a gente se propõe exatamente é a diversificação. No final do dia, obviamente a gente consegue dar um nível de acesso a um número de ativos muito grande. Perfeito. E do ponto de vista de mercado, né? Como você enxerga essa evolução de demanda, né, por investimentos internacionais no Brasil e na América Latina? Então, vamos lá. Tem aumentado muito, assim, nesses últimos anos. Então, eu acho que por diversos fatores, né? Eu acho que hoje, embora literalmente essas últimas 2 semanas aí a gente tenha tido até uma valorização do real frente ao dólar, mas ainda é uma diferença muito grande, né? A nossa moeda é muito desvalorizada frente ao dólar. Então, primeiro tem um ponto que as pessoas entenderam que efetivamente é importante ter uma parte da exposição em moeda forte, até com uma proteção da carteira de investimento, né? Então, esse é um primeiro ponto, ao meu ver. E assim, hoje, como você falou, na América Latina, a gente está falando aqui de países em desenvolvimento e algumas vezes subdesenvolvidos também. Então, você ter exposição em outros mercados é uma forma efetiva de você estar protegendo o seu patrimônio, né? Então, usando o exemplo aqui dos nossos vizinhos da Argentina, né? Agora, obviamente, as coisas estão mudando um pouco, mas durante muito tempo e quase desde sempre, a população ela sempre pensou em dólar, né? Por quê? Porque com o nível de inflação que eles têm, se eles pensassem em pesos, de um dia para o outro, ele não ia ter dinheiro para comprar uma refeição ou ir no supermercado. Então, tem algumas populações na América Latina que já têm essa mentalidade. Então, é o caso da Argentina, por exemplo, como eu bem falei. Então, falando de América Latina, eu acho que é isso. Assim, eu acho que cada dia que passa, as pessoas elas estão ficando mais conscientes com relação a isso. E mais do que isso, eu acho que a gente está indo para um momento de globalização também nesse aspecto de investimento, né? A gente tem visto pautas bem relevantes aí, por exemplo, sobre stablecoin, por exemplo, para fazer operação de cross-border, esse tipo de coisa, e sempre focado em fazer operação de cross-border mesmo, instantânea, etc. Aí tem temas como Pix internacional, etc. Que eu acho que são temas que no final do dia o que eles querem dizer, né? Independente do lugar, você consegue transferir em tempo real, e eu acho que para investimento a gente vai caminhar nessa mesma direção. Então, eu acho que é importante assim você não se restringir só ao mercado local, obviamente, né? A gente teve o último cupom aí no dia 18, taxa de juros batendo 15%. Eu não vou falar aqui que não que é um mau negócio ter renda fixa no Brasil, muito pelo contrário, eu acho que 15% faz super sentido, mas eu acho que não só ter isso, entendeu? Então eu acho que é muito mais nessa linha, tá? De ter uma diversificação, obviamente os mercados eles ainda não são tão estáveis como alguns mercados no exterior, então é uma forma até de você
proteger o seu patrimônio efetivamente. Perfeito, Lucas. Sim, dá para entender bem o que você traz, né? Que essa demanda realmente crescente, né? Por investimento internacional mesmo, né? Tá trazendo, né? Moedas fortes, né? A gente tem que, né, trabalhar nisso, né? Então, assim, é um caminho sem volta mesmo, né? Como você falou, stablecoins, né? Pix internacional, tudo isso complicado, né? E mais do Tem que que falar, não, isso, é o real, né? É o real, tá é, acontecendo isso, né? e mais do que isso, eu acho que toda essa discussão que a gente está tendo agora sobre IOF, etc., ele é mais um ponto adicional, né? Tem muita gente que fala, tá, mas vou mandar agora que tá mais caro para mandar o dinheiro, mas assim, é um ponto de, putz, talvez seja um momento interessante, independente, você tem que pensar sempre no longo prazo, né? Eu acho que investimento, obviamente, tem pessoas que acabam tendo muito sucesso, principalmente trader profissional, com investimento de curto prazo, mas eu acho que quando você pensa numa carteira, você tem que pensar a longo prazo. Então, se você vai pensar a curto prazo, agora o IOF está tanto, não vou mandar, efetivamente, em alguns momentos você até pode falar, não vale a pena, mas por outra linha de racional, você não sabe se isso pode aumentar, você não sabe se o real vai desvalorizar mais frente ao dólar, então, assim, eu brinco que não existe nunca um momento perfeito, porque você sempre vai ter um if, né, putz, mas poderia ter mandado antes que o dólar estava mais baixo, que o IOF estava mais baixo, sim, mas você não sabe como vai estar o cenário amanhã, então eu acho que é aquele negócio, eu acho que independente de qualquer coisa, tem que fazer sentido no longo prazo. Sim, é aquela coisa de ter realmente a disciplina de estar sempre investindo, sempre comprando moeda, sempre, porque é o preço médio que vai te dar o resultado no final, né? Exatamente. Lucas, antes de terminar, né, eu gostaria de convidar você para deixar uma mensagem final para o público, né? Claro, Um conselho, uma sua visão sua sobre o futuro das fintechs, ou mesmo um convite para conhecer a GTN. Fique à vontade claro. agora, né, para te encerrar e muito Obrigado. 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 Primeiro, agradeço aqui pelo espaço, Gilberto. Acho que foi uma conversa muito boa aqui. Eu acho que, assim, conselho, eu acho que o mercado, né, financeiro por si só, ele está passando por um momento de ebulição muito grande, né? A gente tem pautas muito fortes, como Open Finance, como toda essa questão, o Pix, a gente está começando a ver as variações do Pix, né? O Pix parcelado, eventualmente, até essa questão de cross-border, pode ser que a gente veja algum nível Pix internacional. Eu acho que tem alguns players que já conseguem até fazer liquidação internacional, mas aí fazendo como câmbio normal. Você tem esse tema de stable, que é um tema que está muito em alta também. Então, eu acho que tem uma janela aqui muito interessante para conseguir aproveitar efetivamente aqui nessas oportunidades que estão sendo geradas, né? E quando a gente fala disso, principalmente o Open Finance, ele vai botar muita gente em nível de igualdade com bancões, etc., porque você vai ter acesso à informação efetiva ali de quanto o cara tem tomado de crédito, como que está a carteira dele, enfim. Então, acho que é primeiro ponto. O segundo ponto aí, já falando um pouco de GTN, eu acho que, assim como a GTN que a gente oferece uma solução para acessar mercados globais, eu acho que existem outras soluções também que você consegue, por exemplo, montar seu banco digital, etc. Então, acho que hoje, mais do que nunca, acho que você consegue construir uma infraestrutura ali, seja de banco digital, sem ter que desenvolver dentro de casa, né? Eu acho que um ponto que está muito em voga é por que eu vou desenvolver dentro de casa se já tem gente fazendo isso bem feito aí? Eu realmente acredito muito nisso, acredito muito no conceito de asset light, porque ainda sou sócio de empresa de tecnologia, você ter estrutura dentro de casa, quanto mais código você tem, mais manutenção você tem, mais custo você tem, então o negócio seja asset light, né? Não queira desenvolver tudo dentro de casa, que essa conta pode ficar muito cara. Perfeito, perfeito. Ou seja, eu gostei do termo, asset line, né? Tem realmente que buscar esse caminho, porque a gente tem que fazer o que a gente é melhor de fazer, né? É isso, é isso. Fazer tudo a gente acaba se perdendo, né? Porque vai buscar Exatamente. essa perfeição. A gente brinca aqui Então, na GTN que a gente fala, ó, essa parte de infraestrutura a gente já dá para você, você tem que focar no que você é bom, na relação com o cliente, porque isso a gente não toca, é você que toca.
Exato, exato, né? É isso aí. Então, bom, Lucas, obrigado mais uma vez por Obrigado a ter você cedido pelo seu espaço. tempo aí para estar aí junto com a gente. Obrigado, equipe, obrigado por poderem montar esse material que a gente leva aqui para o ar, né? E você que chegou no vídeo até aqui, né? Não esqueça, né? Curta, comente, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se aí no canal, coloque lá o sininho, né? E até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto.